pessoal, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um Papo Sistêmico. E hoje o papo é bom, hein, gente? Vamos falar um pouquinho de sexualidade, vamos falar um pouquinho de sexualidade sistêmica. Sexualidade nessa visão, nessa perspectiva sistêmica. Por quê, gente? Porque como seres humanos, nós somos seres relacionais, não é verdade? E todos nós viemos de um sistema, vamos dizer assim, né? Que não é só pai, mãe, vovô, titio, é algo muito mais amplo, muito maior. E isso, de certa forma, vem hoje trazer para nós uma bagagem ou muitas informações do porquê a gente vive hoje o que a gente vive. Por que os meus relacionamentos e a minha sexualidade está hoje, nesse exato momento, como está? Por que eu escolho essas pessoas que eu escolho? Por que será que eu tenho dedo podre para homem, para mulher? Por que os meus relacionamentos não dão certo? Ou não, meu relacionamento dá super certo, mas a minha vida sexual não tá legal? Ou ainda, tá tudo legal, relacionamento tá bom, sexualidade tá bom, mas eu não tô feliz, né? Tem algo dentro de mim que ainda não me deixa ter uma plenitude. Então vamos lá, gente? Vamos começar mais um Papo Sistêmico. Boa tarde, todo mundo que tá chegando. Vamos lá? Quando nós falamos de visão sistêmica, nós entendemos então que nós precisamos, né? O ser humano precisa ser observado, precisa ser ajudado, precisa ser tratado, cuidado, em uma visão ampla ou mais ampla do que simplesmente olhar para ele. Precisa olhar para esse ser humano dentro de um contexto. Em qual contexto esse ser humano se encontra? Ou de onde ele vem? De qual sistema ele veio? Como que ele foi formado? Como que a sexualidade dele ou dela foi formada? Ok? Vamos falar um pouquinho também desse modelo, desse formato relacional e também sexual que a gente recebe, né, que a gente adquire no nosso sistema, mas o sistêmico fala de todos os sistemas que nós pertencemos ou dos quais nós fazemos parte. Hoje nós temos a nossa família nuclear, né? Vamos pensar aí quem é casado, tem filhos, você tem um sistema ali nuclear familiar, mas também nós temos o trabalho, que é um sistema, o casal, né, sem os filhos, sem os pais, temos a família de origem, então tudo isso são sistemas e nós somos atravessados por todos esses sistemas. Então a questão muito importante é de nós percebermos qual ou quais relações nós temos com os nossos sistemas, qual papel, qual função eu desempenho em cada um. Então vamos lá, pessoal. Quero começar com uma pergunta hoje muito interessante, que é a seguinte: o que você busca nos seus relacionamentos e quem você busca nos seus relacionamentos? Já parou para pensar nisso? Quem você busca nos seus relacionamentos? Quando nós trabalhamos com a ferramenta do genograma, do duograma, quando nós trabalhamos com qualquer ferramenta sistêmica, elas vão nos ajudar a ter uma percepção de como a pessoa interagiu ou interage com o sistema familiar de origem, para que isso nos ajude a entender as escolhas que ela faz hoje. Por que o dinheiro foge de mim? Por que eu fujo do dinheiro? Por que eu tenho dedo podre para os relacionamentos? Ou por que eu só procuro homens mais velhos? Ou por que eu só me enfio em encrenca, né? Só vou para relacionamentos que realmente não vão dar certo? Pode ter, né? A gente brinca que pode ter ali, ó, 10 homens parados na frente da pessoa. Vamos falar aqui da mulher, né? A mulher do dedo podre. Tem 10 homens ali parados na frente dela. Ela sabe direitinho qual que é aquele
que não vai dar certo e ela vai direto nele. É inconsciente, obviamente, né? São processos inconscientes, mas são processos que são fortíssimos e nós precisamos levá-los em consideração quando a gente trabalha a nossa sexualidade e quando a gente trabalha a sexualidade dos nossos clientes, ok? Então a pergunta para você é: o que você busca nos seus relacionamentos? E quem você busca? Vamos pensar então, gente. O que você busca nos seus relacionamentos? Quando a gente fala de o que nós buscamos, nós temos significados para tudo na nossa vida, né? O nosso cérebro, ele codifica ou ele decodifica a vida, né? O nosso cérebro decodifica a vida por meio de símbolos. Nós temos um mundo simbólico por trás de tudo que a gente se relaciona. Então, quando nós dizemos o que eu busco nos relacionamentos, é quase como dizendo assim, ó, relacionamento para mim é... O que é relacionamento para nós? O que nós buscamos nos relacionamentos? O que eu busco no sexo? Quando eu vou para o sexo, quando eu vou para a interação sexual, ou quando eu fujo dela, ou quando eu me escondo dela, quando eu me escondo dos relacionamentos e fico me enganando, né? Ah, porque não tem homem bom no mundo. Ah, porque não tem mulher boa no mundo. Sabemos aí que são processos dinâmicos presentes na nossa vida, que são fortes e são determinantes. De onde vem tudo isso? Da família, do nosso sistema. Se a gente olhar para a nossa vida relacional hoje, já vamos falar um pouco mais disso, do que a gente busca, por que os nossos relacionamentos muitas vezes fracassam, né? Tá muito ligado ao que nós buscamos e quem nós buscamos. Pessoal, quando nós falamos de relacionamento, o que é para você relacionamento? O que é relacionamento? Teve uma pessoa que colocou, ó, relacionamento para mim é tranquilidade. Olha só que interessante essa palavra. Tranquilidade. Tranquilidade também pode ser traduzido como segurança. E segurança é uma vivência, uma experiência que nós temos junto ao seio da nossa mãe. A criança, quando ela sai do útero, ela busca, ela precisa de segurança. Ela precisa dessa tranquilidade, dessa calmaria, né? Que muitas vezes a gente remete aí a esse momento até mesmo da amamentação. Então, quando a gente busca segurança, vamos pegar essa palavra aqui, né? Quando a gente busca segurança nos relacionamentos, nós temos várias perspectivas que nós podemos abordar para nos ajudar a entender o que a gente busca e por que a gente busca. Quando a gente fala que busca segurança e a gente for olhar dentro da nossa perspectiva de desenvolvimento psicossexual, nós temos uma fase, ou nós temos 5 fases importantíssimas que nós chamamos do período aí de molde, né? Que a psicanálise chama de período de molde, onde o ser humano vai ser moldado. Então nós temos necessidades básicas que precisam ser supridas e dores básicas que vão do útero materno até, obviamente, o dia de hoje. Mas no período de molde, a gente avalia com mais intensidade da gestação até por volta dos 5 anos de idade. E essa pessoa que traz essa palavra tranquilidade, ou se a gente pegar a palavra insegurança, onde nós buscamos segurança? Na figura materna.
Então, muitos de nós entramos nos relacionamentos buscando uma segurança que muitas vezes vai se manifestar no nosso desejo pela figura materna. Então, quando eu pergunto o que você busca, eu também ao mesmo tempo estou perguntando quem você busca nos seus relacionamentos. E nós não podemos dizer assim, o homem busca a mãe e a menina busca o pai. Também. Mas nós precisamos fazer uma leitura mais ampla, até mesmo dessas palavras metafóricas, que traz para nós o que a gente busca. Então, quando nós buscamos a segurança, ou quando nós buscamos que as nossas necessidades básicas sejam supridas, quem fazia a função de suprir as minhas necessidades básicas? A figura materna, a figura do cuidado, do alimento, do nutrir. Eu tenho um buraco dentro de mim que não pode preencher. Precisamos voltar na figura materna, na fase, inclusive, da amamentação. É um buraco sem fundo, né, gente? Aquela pessoa que precisa do outro desesperadamente. Os carentes, né? Pessoas que são carentes em excesso. Eu era uma pessoa extremamente carente, dependente. No fundo, eu entrava nos meus relacionamentos buscando, na verdade, não só a minha mãe, o meu pai e a minha mãe. Agora vocês imaginam, quando a gente entra num relacionamento buscando a figura paterna ou a figura materna, já é difícil, né? Agora imagina a gente entrar num relacionamento buscando as duas figuras, né, gente? A proteção, o alimento, o afeto da mãe, a força, a liberdade, o afeto do pai. Meu Deus, que confusão que isso vira, né, gente? Que confusão que isso vira. Por isso que tantas vezes os nossos relacionamentos, eles vão ser desconfigurados. E nessa dinâmica de busca pelo pai, busca pela mãe, a sexualidade começa a ir por água abaixo. Porque filho e mãe não faz sexo, pelo menos não deveria. Filha e pai não faz sexo, pelo menos não deveria. Então, se eu busco essa figura materna na minha parceira, ou no meu parceiro, porque aqui não estamos falando de gênero, muito menos de sexo. Estamos falando de uma figura. Estamos falando de figuras. Então, se eu entro numa relação buscando a minha mãe, onde vai ficar o sexo, gente? Se eu entro numa relação buscando o meu pai, onde vai ficar o sexo? Então, nós precisamos começar a entender, falando de sexualidade sistêmica, quais são as minhas dores. O que eu busco preencher nos meus relacionamentos. Todos nós buscamos preencher algo. Mas o problema é que nós buscamos preencher as dores, os buracos da infância. Principalmente desse período de molde que eu disse para vocês, que vai ali do ventre, né, da nossa gestação, até aproximadamente ali os 5 anos de idade, que essa fase está muito mais forte dentro de nós no sentido de moldar quem nós somos, porque o nosso cérebro está em construção em maior intensidade. A formação do nosso cérebro, do nosso sistema nervoso. O que você realmente procura nos seus relacionamentos? Porque se você estiver procurando uma figura materna, alguém que vá te cuidar, te proteger, te amparar, te alimentar, te nutrir,
na figura infantil, as coisas começam a dar errado. Podemos nos complementar. Podemos nos complementar. Relacionamento fala muito de complemento. Mas é complemento que seria para ser feito entre dois adultos. Duas pessoas adultas. O problema é que todos nós entramos nos relacionamentos carregando as nossas dores infantis, as nossas dores básicas, e queremos que o outro supra, e queremos que o outro preencha, e queremos que o outro faça aquilo que nem a minha mãe deu conta de fazer, aquilo que nem o meu pai deu conta de fazer. O que você tem buscado nos seus relacionamentos e quem? Se você fosse dar uma resposta aí rápida, sem pensar muito, quem você busca nos seus relacionamentos? Qual figura? Eu busco a figura paterna, a figura materna. Ah, Sara, mas no relacionamento eu é que faço a figura materna. Eu é que faço a figura paterna. Não importa. Quando nós reproduzimos a maternagem e a paternagem nos relacionamentos, ou até mesmo com os nossos filhos, nós estamos entrando em contato com o materno e o paterno daquilo que nós tivemos ou não. Então, quando eu entro nos relacionamentos, também faço uma figura materna. Eu sou aquela que cuida, que fica... É quase como aquela pessoa que fala, né? Lá em casa eu tenho 3 filhos. Mesmo? Você achava que você só tinha 2. Não. É o Bruninho, o Joãozinho e o Júlio, meu marido. 3 crianças lá dentro de casa. Olha a relação paterna, materna, né? Muitas vezes que vai fazendo o quê, gente? Vai nos afastando do sexo. Porque passado aquele período, né, da paixão, que tem prazo de validade, a gente sabe disso, o que sobra? O que sobra é cada um abrir a sua bagagem emocional e trazer para a mesa, colocar em jogo a sua verdadeira necessidade. Eu preciso ser honesta. Eu precisei ser honesta comigo mesma e com o meu parceiro, meu marido. Eu buscava nele a figura paterna que eu não tive. Mas ao mesmo tempo, eu queria reproduzir com ele uma figura materna que ele não teve. Na verdade, teve, mas perdeu muito cedo. Então, olha a nossa complementariedade. Eu buscando um pai e ele buscando a mãe. Esse negócio será que pode dar certo, gente? Poder até pode, né? Mas com trancos e barrancos, com muito sofrimento, né? Então, muitas vezes nós buscamos nos nossos parceiros inconscientemente, e é assim mesmo. É assim que acontece, o processo é esse. Mas quando nós acordamos, quando nós percebemos para onde esse padrão está nos levando, nós começamos a ter a oportunidade de escolher. Enquanto é inconsciente, enquanto eu não estou tendo visão nem consciência, eu vou seguindo o fluxo. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Agora, quando eu sei, quando eu tenho consciência, eu tenho o poder de tomar as decisões e ir fazendo dia após dia movimentos de mudança. Então, quando nós temos essa consciência, algo pode começar a mudar. E eu quero que você comece a ter um pouco mais de consciência hoje no seu relacionamento. Sempre tem um que busca ser ou fazer o papel de pai ou de mãe, e sempre um que busca estar na posição e na função de filho e de filha. Isso detona o desejo sexual. Isso detona a vida sexual do casal. Por quê? Porque o sexo é feito para 2 adultos e nós entramos na dinâmica infantil de birra. Preciso ser visto, por quê? Porque eu sinto que lá na infância eu não fui visto. Então, meu marido, coitado, ó, ou a minha mulher, coitada, ó, ela que sofra para dar conta
de preencher o meu buraco, o meu vazio, porque lá na infância eu não fui vista e agora ele tem que sempre me ver. E ai dele se não ver que eu cortei o cabelo, ai dele se não quiser ficar comigo grudadinho, chamequinho, ai o tempo todo eu faço bico, eu emburro, e aí o relacionamento entra numa dinâmica infantil. Em maior ou menor grau, todos nós estamos inseridos nessas dinâmicas dos relacionamentos. E aí, gente, a sexualidade começa a entrar por um caminho que muitas vezes vai levar para anular a vida sexual desse casal, né? Então, qual é a dinâmica que nós estamos reproduzindo nos nossos relacionamentos? Eu entro como aquele sanguessuga, eu quero sugar. Eu sou carente, eu quero amor, eu quero afeto, o amor que meu pai não me deu, que eu acho que meu pai não me deu, o amor que eu acho que a minha mãe não me deu, a infância que eu não tive, os bens, né, os recursos que eu não tive. Tudo isso a gente vai levando para os relacionamentos. Porque na infância eu não fui visto, então eu quero ser visto, eu quero ser amado. Sinto que não fui amado, entro num ciclo doentio de busca por aquilo que eu não tive na infância. Aí, gente, a vida sexual começa a degringolar mesmo. Então, o que nós estamos buscando de verdade nos nossos relacionamentos? Olha, pessoal, tem gente que leva um casamento bom, que tem um bom casamento, mas não tem aquela, né, aquela chama sexual acesa. Não tô falando de vida sexual agitada e sexo todo dia, tô falando disso não. Eu tô falando de tesão, que é coisa que adultos têm um pelo outro. Tesão não é coisa de criança. Então, se nós estamos no registro infantil, muitos de nós, ou muitas de nós, somos ainda aquela menininha, aquele menino num registro infantil, não cresce, não se torna homem, provedor da casa muitas vezes, né? Fica tudo o peso em cima da mulher, ele não ajuda, não contribui. Por quê? Porque, de fato, ela está numa função materna, e a gente postou um vídeo, acho que ontem, falando de duas coisas, duas causas sistêmicas que destroem a sexualidade. Uma delas é esse registro da mulher que só fica no registro masculino. Trabalha, produz, ela é muito para fora, né? Ela é muita energia para fora, que é a energia do homem, que é a energia sexual do homem, que é, cuspir mesmo o sêmen para gerar vida. Então, olha, o homem é para fora, a mulher é o quê? Para dentro, é o receber, é o acolher, né? Então, sempre precisamos ter o equilíbrio na relação entre o yin e o yang, né? Entre o masculino e o feminino. Precisamos sempre ter o equilíbrio, porque todos nós temos dentro de nós as duas energias. Eu tenho o masculino e o feminino dentro de mim. Como que isso vai se equilibrar? Tem mulheres que elas são tão fortes, tão empoderadas, que elas nunca demonstram nenhum tipo de vulnerabilidade diante do parceiro ou da parceira. Nunca apresentam nenhum tipo de fraqueza. É só força o tempo inteiro. Ninguém dá conta de sustentar isso por muito tempo. Isso é uma das coisas que mais detonam a sexualidade do casal, porque os dois estão no mesmo polo. Se é um casal heterossexual, o homem e a mulher extremamente na energia masculina, nós temos o quê? Um casal que está agindo o tempo todo na mesma dinâmica. E isso não é bom para a vida sexual também. Porque sexo é encontro, é vulnerabilidade. Muitas mulheres que estão nessa frequência masculina, a maior parte do tempo, produzir, realizar, prover, fazer, resolver, para fora, né? Essa energia é muito boa, nós temos que ter ela, mas se é o tempo todo, e principalmente na vida íntima, na vida privada do lar, do homem, da mulher,
ou da parceria, isso vai prejudicar a vida sexual. Por quê? Porque sexo é encontro, é vulnerabilidade. É aquela mulher que até a posição sexual para ela tem que ser ela por cima, porque é ela que manda. Gente, uma mulher dessa tem uma dificuldade de atingir o orgasmo incrível. Por quê? Porque o orgasmo é entrega, é vulnerabilidade. As mulheres que são fortes, sim, que são empoderadas, sim, e precisam ser, mas se em algum momento a gente tem que baixar a guarda. Em algum momento da relação, eu vou ser a cuidada. Eu cuido, mas eu também sou cuidada. É uma troca, onde entra o adulto da relação. Na troca, no equilíbrio. Eu dou e eu recebo. Eu faço e também o outro faz por mim. A dinâmica infantil é mamãe faz pra mim. É tudo na mão. Eu choro, o leitinho vem pra boca. Né? Eu choro, vem o leite. Eu choro, vem cá e troca o meu cocô. Eu choro, ai, tô com frio, vem e coloca a blusinha. É o amor que não tem troca. E não tem que ter nessa fase. O neném não tem como dar nada em troca. Nesse primeiro nível de amor, que é o da mãe com o seu filho ali, principalmente no primeiro ano de vida, na fase oral, que tem a amamentação, que o filho precisa de tantos cuidados, esse amor não tem troca. Esse é um adulto dando, esse é um grande dano para um pequeno. Ok, lá na infância tá tudo certo. Mas e quando isso vem para o relacionamento? Um só é o grande da relação. Um só é aquele que dá. Um só é aquele que provê. Um só é aquele que faz. O outro fica em dívida eterna com ele. E eu vou falar uma coisa para vocês. Traição, relação extraconjugal, uma das dinâmicas que mais aparecem é a dinâmica materna e paterna. O marido fazendo função de pai, a esposa fazendo função de mãe. Primeiro, o desejo sexual já foi embora. Por quê? Ou o sexo fica aquele sexo mecânico. Porque como que eu vou fazer sexo com a minha mãe, gente? É uma figura, o nosso cérebro é inteligente. Uma mulher que fica o tempo inteiro, deixa a toalha molhada na cama, escova os dentes. Gente, isso até as cobranças, né? A gente brinca com os casais e pede eles para perceberem como é que é as cobranças de vocês um com o outro. Ixi, é igual a minha mãe. Igualzinho minha mãe cobrava, ela faz comigo. Ok, do outro lado tem um homem que sempre precisa da mãe ficar cobrando para ele, porque ele também não faz. Então, sistêmico é isso, gente. Os dois são responsáveis. Os dois. Só tem parasita porque tem hospedeiro. Só tem hospedeiro porque tem parasita. Então, a dinâmica de traição, ela está muito frequentemente ligada a essa dinâmica de casal que tem uma discrepância. Um que faz uma função paterna e materna. Já começa por aí o desejo sexual, tudo começa a degringolar. E os seus filhos estão vendo isso, viu? Eles estão aprendendo esse modelo relacional, onde um é grande. Então, se o homem é grande, é o homem que ganha dinheiro, é o homem que provê, é o homem que sabe tudo, é o homem. Se é a mulher é que é a grande, é a mãe que manda, a mãe manda e o pai tem que obedecer. É aquele pai que os filhos chegam para perguntar alguma coisa, ah, não sei, pergunta a sua mãe. O homem não sabe nada. Não consegue dar uma orientação para os filhos, tudo é a mãe. Ah, pergunta a sua mãe. Quando é para brincar, para dar amor, para dar carinho, é o pai, é o brincalhão, é o moleque. Por quê? Porque no fundo, ele é só mais um filho naquela casa. Ele é só mais um irmão. Assistam o filme O Dia do Sim. Aquilo ali é a representação clara disso que eu tô falando para vocês. O pai é o molecão, né? O pai é o brincalhão, o molecão, aquele que
Tá de igual para igual para os filhos, não é pai. Por quê? Entre pais e filhos tem que ter hierarquia. Quem vem antes é maior que quem vem depois. Agora, os filhos estão aprendendo isso. E a mãe fica sendo quem? A carrasca. É aquela que sempre tem que vir fazer o corte que deveria ser paterno, fazer o não que deveria ser paterno. Também. Então, gente, o equilíbrio nas relações não é o outro só me dá e eu só recebo, ou eu só dou e o outro só recebe. Não é equilíbrio. O primeiro nível de amor é esse. É onde um dá e o outro recebe. Só. Você tá cansado de dar, se doar na relação e não tem nada em troca? Presta atenção, porque essa é uma dinâmica onde você também ganha. Onde você também sai ganhando e muito. Lembra que eu falei do casal que é complementar? Só tem parasita porque tem hospedeiro e vice-versa. Então a vida sexual começa a degringolar quando nós não conseguimos flexibilizar. Quem veio de famílias inflexíveis normalmente tem essa dificuldade. Que é o quê? Essa inflexibilidade de mudança de papéis. Não, eu sou a forte. Eu sou a toda-poderosa. Deixa comigo que eu faço. Deixa comigo que eu pago. Você não vai resolver agora? Não, deixa que eu resolvo. Inflexibilidade. Essa pessoa que ela encarnou um personagem e não consegue sair dele. Às vezes é aquela mulher que ela é a chefe lá no trabalho dela. Lá ela é a chefe. E dentro de casa? Ela não é a chefe. Ela é, ó, parceira. Ela não tem que mandar nesse homem. Esse homem não tem que mandar nela. Gente, como a gente se pega muitas vezes nesse papel de castrar o marido. Castrar o parceiro. Como? Pega uma faca, uma tesoura e castra? Não. A gente chama isso de castração psíquica. São mulheres que castram sexualmente os maridos. São mulheres que castram psiquicamente, emocionalmente, psicologicamente os parceiros. Não deixam eles ser homens. Não deixam eles também serem alguém nessa relação. Vocês estão entendendo, gente? E isso vai começar a detonar a relação sexual. Vocês já perceberam isso? Já perceberam essa dinâmica na vida de vocês? Esses dias, graças a Deus, isso já é uma fase que já ficou um pouco mais atrás da nossa vida. Mas esses dias eu não sei o que foi que aconteceu, tipo assim, um negócio bobo. Ah, um café. Ah, eu vou tomar um café assim. Não, mas você tem que tomar do outro. Não, mas eu quero assim, não, mas porque o outro é muito melhor, não sei o que, não sei o que. E de repente eu falei, peraí, você toma o café que você quiser. Não foi isso, viu, gente? Foi uma outra coisa, um outro exemplo. Aí ele falou, ah, obrigada. Achei que eu não podia. Aí eu, opa, de vez em quando a gente ainda se pega aí nesse registro, né? Teve uma pessoa que colocou, né? Conheço muitos casais assim, minha linda, mas eu quero saber você. É onde você está nesse registro. Eu também conheço muitos casais assim, mas eu quero olhar para mim. Eu quero saber no meu casamento onde eu tô mandona, onde eu tô submissa demais, onde eu tô ausente, onde eu estou omissa, onde eu tô presença demais, onde eu tô demandando demais. Olha para você. Gente, eu acho muito interessante essa dinâmica de que nós sempre temos alguém que faz assim, né? Mas o trabalho sistêmico, ele é um trabalho de muita ressonância. Ao mesmo tempo que eu tô aqui falando para vocês, eu também tô pensando nessa área. Eu faço isso com meu marido. Preciso
começar a mudar, mas ao mesmo tempo, por que que eu faço? Qual é a minha necessidade infantil operando nesse momento? Ah lá, ó, teve uma linda que respondeu, eu sou mandona. Reconheceu. Agora, por quê? Por que que eu tenho a necessidade de mandar? Porque lá atrás eu tenho uma dor original que eu estou projetando para os meus parceiros, parceiras. Por que que eu falo parceiro e parceira? Porque a gente passa por vários ao longo da vida. E infelizmente, às vezes, a gente não dá certo com nenhum. Já viu aquela pessoa que entra e sai de relacionamentos e sempre é o outro que teve um problema? Ah, porque ela era muito ciumenta. Ah, porque o outro não sei o que, muito ciumento. Ou o outro, tudo é o outro, é isso que eu tô acabando de falar, é eu. Onde eu sou o problema da relação, onde eu sou o problema. Porque a boa notícia é, se eu sou o problema, eu também sou a solução. Na verdade, no sistêmico eu sou parte desse problema e parte dessa solução. São dois, ó. Ah, mas é porque o meu marido tá com disfunção erétil. Ok, vamos olhar causas biológicas, orgânicas, hormônio, vascularização, um monte de coisa, medicamentos que tomam. Ok, vamos descartar as partes fisiológicas primeiro. Mas vamos pensar no sistêmico também? Onde você castra seu marido? Sexo são duas pessoas. Sexo são duas pessoas. Por isso que o melhor dos mundos é quando nós, terapeutas sexuais, podemos atender o casal. Porque sempre o casal chega e fala assim, ah, nós viemos aqui porque a minha mulher tem um vaginismo. Viemos aqui porque o meu marido tem uma disfunção erétil. A disfunção é dos dois. No olhar sistêmico, o casal tem uma disfunção. Não é o homem que tem uma ereção, que tem uma dificuldade de ereção, ou que tem uma ejaculação rápida, ou a mulher que tem um vaginismo. O casal está disfuncional. Não estou dizendo que a pessoa em si não tem um problema orgânico, fisiológico, um trauma. Não estou dizendo isso. Mas quando nós olhamos para o sistêmico, tratar os dois é muito melhor. Por quê? Porque tem algo nele que ativa um esquema em mim de uma dor lá do passado. Tem algo nela que ativa em mim, tem algo nela que ativa em mim um esquema que vem de uma dor antiga que aconteceu na minha primeira infância. Normalmente, quais são as 5 dores que a gente fala? Rejeição, abandono, manipulação e controle, humilhação e traição. São as 5 dores básicas que acontecem no ventre, na gestação, quando a criança tem a sensação de rejeição. Abandono, quando aquela criança precisava ter as suas necessidades básicas supridas. A fase oral da amamentação e da simbiose com a mãe. Afeto. Pessoa que não sabe dar afeto, precisamos olhar essa fase aqui, ó. Depois nós vamos para a fase onde a criança se sente controlada e manipulada pela mãe. Por quê? Eu quero cortar com a mamãe essa simbiose. Porque agora eu já tenho força nas perninhas, eu já quero andar. Eu já quero ir pro papai, eu quero ir pro vovô, eu quero pegar as coisas sozinho, eu quero fazer, eu quero ir, eu quero liberdade. Teve gente lá no começo que falou relacionamento é liberdade. Da onde, gente, que relacionamento é liberdade?
para ela, que precisa de liberdade. Por que que precisou de liberdade? Porque foi controlada e manipulada lá na infância. Uma relação simbiótica com a mãe. Se sente aprisionada pela mãe. Uma mãe muitas vezes manipuladora, controladora. Aí eu vou para o meu relacionamento achando que relacionamento é liberdade. Qual liberdade? Pode até ser. Mas muitas vezes o seu parceiro, a sua parceira querem se conectar com você e você foge dessa conexão. Por quê? Porque qualquer coisa que lembre conexão te leva para o seu controle. Para o controle materno. Criança quer andar sozinha, vem aqui. Até hoje, a pessoa não consegue romper nos relacionamentos, ir para frente. Olha a metáfora, gente. Perninha de criança serve para quê? Para andar, para ir, liberdade de ir e vir. A pessoa não está rompendo, não está conseguindo ir. Que simbiose que é essa com a mamãe ali atrás? Por que as coisas muitas vezes não rompem? Por que vai e volta? Vai e paralisa? Precisamos observar a simbiose com a mãe. Você é muito boa. Obrigada, Juliana. Obrigada, lindona. Então, precisamos olhar. Olha como que o sistema, que ele é lindo, né? Ele passa por tudo na nossa vida, desde a natureza, que é sistêmico, está tudo interligado. O desenvolvimento psicossexual da criança, que Freud traz, acontece onde, gente? Na família. Acontece na família. Nós somos traspassados pelas nossas dinâmicas familiares. Por que você não rompe? Nos relacionamentos, muitas vezes, precisamos ver que tipo de amarra, né, que está lá atrás. Depois nós temos a humilhação, a fase em que a criança se sente exposta e humilhada. Ela se fecha, ela guarda tudo para ela, assim como ela segura o xixi e o cocô, né, ali, por volta dos 3 anos e meio, quando está aprendendo ainda o desfraude, né? Ainda não tem controle dos esfíncteres para segurar o cocô e o xixi, ela prende todo o corpo, mas com essa prisão, esse aprisionamento do xixi e do cocô, aprisiona também o choro, engole o choro, aprisiona as emoções, é aquela pessoa que não fala nos relacionamentos, que não se abre, tudo dela ela tem vergonha de ser exposta, ela não fala nem o que ela gosta na cama, ela não fala nem o que agrada e o que desagrada, porque ela não aprendeu a se abrir, a verbalizar. Tudo que ela precisa falar para o parceiro ou para a parceira, ela engole. Engole sapo, vive engolindo sapo. Todo mundo faz o que quer com ela, porque ela não fala. Não se posiciona. E depois, por volta dos 5 anos de idade, nós temos a fase genital, em que a criança entra numa dinâmica de descobrir os órgãos sexuais genitais. A menina com 4 anos e meio, 4 a 5 anos, é muito variável, né? A gente tem uma noção aí de 4, 4 e meio, 5 anos, já começa a sentir. Tem 8.000 terminações nervosas no clitóris, gente, da menininha ainda, pequenininha. O menininho também. A cabecinha ali do pipi, né? A glande do pênis já tem sensações. O cérebro dela já comunica com o clitóris e com a glande do pênis. Para quê? Porque dá uma sensaçãozinha gostosinha mexer ali. E é nessa fase que o que está acontecendo no sistema? Ela está começando a identificar o mundo em pares. A mamãe tem o papai, o vovô tem a vovó, o gatinho tem a gatinha. Eu quero um par para mim também. Quem que é o par perfeito para a menininha? O papai dela.
E para o menino? A mamãe. E aí temos o que Freud chamou de complexo de Édipo. E depois Jung traz o complexo de Electra. Para quê? Para nos mostrar Édipo, né? Foi aquele que matou o seu próprio pai sem saber que estava casando com a própria mãe. Então, Freud ele traz essa metáfora para mostrar a rivalidade que tem entre a filha com a mãe por causa do amor do pai, entre o filho e a mãe por causa do amor da mãe. Não, entre o filho e o pai por causa do amor da mãe, entre a filha e a mãe por causa do amor do pai. Então, talvez foi nesse momento que você paralisou. Não existe homem nenhum mais perfeito para mim do que o meu pai. Não existe mulher nenhuma mais perfeita do que a minha mãe. Aí eu entro em todos os relacionamentos buscando esta pessoa. Só que nós não vamos encontrar, né, gente? Verdade, a minha vive falando em se casar, tá com 3 anos e meio, tá começando a ver o mundo, nem pares. E aí, precisa de quem? Precisa de entrar a figura paterna para fazer o corte. Ela é minha mulher, ela é sua mãe. Como que o casal, na maioria das vezes, consegue fazer o corte dos filhos? Sendo um casal, fazendo sexo, saindo para jantar sozinhos, sendo um casal. Porque os filhos não veem os pais nem beijando na boca, não sabem nem que eles são um casal. Não faz sexo. É uma grande família fraterna, de muitos irmãos. Todos aqui somos irmãos, amigos. Parou, acabou o sexo. Hoffman ele traz exatamente isso, que o sexo dentro do casamento estabelece a hierarquia na família. Quem veio antes? Quem que é casal aqui? Eu sou o marido da sua mãe. Ela já é minha, ela já tem dono. Aí esse menino se sente o quê? Traído, preterido. O pai escolheu outra. A mãe escolheu outro, não foi escolhido. Aí cresce com essa sensação de traição o tempo todo. Não confia em ninguém. Não se entrega, porque já foi traída, já tem essa sensação. Competição, até com a sombra dela ela compete, porque ela já perdeu lá atrás. Então a gente entra nos relacionamentos vindo dessas dinâmicas. Que a gente não tem, ele não conhece isso. Se eu conhecesse isso antes de casar, eu teria tomado muitas outras decisões, né? Muitos outros rumos. E aí, pessoal, quando nós entramos nas relações, nós temos uma outra dinâmica que eu acho que eu ainda não falei aqui, que é exatamente a dinâmica de nos relacionar com o diferente. Pode ser sexo diferente, gênero diferente, pode ser personalidade, histórias diferentes, diferente. Não importa como diferente, diferente. Naquela simbiose com a mãe, eu não tive autorização para me desligar desta simbiose com a minha mãe. Então, eu não pude ir para a figura paterna. Eu não tive, muitas vezes, a figura paterna. Ou foi ausente. Então, eu não tive condições de aprender a lidar com outro ser além da minha mãe. Numa simbiose muito grande, nós não aprendemos a lidar com o diferente. Por isso que a gente não aceita. A gente não aceita o que é diferente. Então, pessoal, vocês não têm tido paciência, condições, tolerância para lidar com o diferente. Tem que ser do seu jeito.
na sua hora, do seu jeito. Então, dá uma olhadinha para isso. Será que você já vem de um sistema? Aí a gente tem que ir para o sistema também, não é só para a relação com os pais nesse desenvolvimento, mas para o sistema inteiro. Como é que é o nosso sistema? Será que nós estamos reproduzindo as dinâmicas adoecidas do nosso sistema? Olha para os seus pais. Como é que era o casamento deles? O casamento dos seus avós? A vida sexual deles, como que você imagina que era? Nós podemos estar identificados com eles sem perceber. Satir traz que nós temos menos livre-arbítrio para escolher os nossos parceiros do que a gente pode imaginar. Eu casei com esse traste. Por quê? Para quê? Para reproduzir o que do seu sistema que você sempre vai nesse tipo de homem? Para reproduzir qual padrão adoecido do seu sistema que você sempre se afasta de homens sadios, saudáveis, maduros? Você sempre vai para aquele que você tem que salvar ele, que você vai ter mais dinheiro para bancar, que você vai fazer o papel de mãe ou vice-versa. Eu sempre busco um relacionamento que eu vou continuar nessa dinâmica de sendo provida, continuar sendo paparicada, mimada, igual o papai fazia comigo, né? E aí, gente, a gente vai buscando relacionamentos que não dão certo. Eu busco um bom relacionamento e acabo encontrando um fracassado. Por quê? Eu tô numa dinâmica, precisamos abrir os olhos. Então eu comecei com 2 perguntinhas só no começo. Quem chegou depois, né? Eu trouxe 2 perguntas. O que você busca e quem você busca? De repente você está com uma pessoa maravilhosa do seu lado, mas você fica pegando em pequenos defeitinhos, porque talvez na sua família não tenha autorização para ter bons relacionamentos. Na sua família as mulheres todas foram abusadas de alguma forma pelos parceiros. E você entra nessa dinâmica de não se permitir entrar em bons relacionamentos. Olha que bonitinho. Uma pessoa falou, né? Eu estou igualzinha à minha mãe. E aí a pergunta para você, olha só o que ela fala. Eu estou igualzinho à minha mãe. Igualzinho em quê? Para que você tem que ser igual à sua mãe? O que você está fazendo nesse lugar que é da sua mãe? O que você busca com essa lealdade tão forte ao seu sistema? A Aline falou, né? Desse jeito. Então, pessoal, o que você tem buscado? O que você busca no sexo? Tem pessoas que têm uma sensação de abandono, de vazio tão grande, que elas preferem ficar com qualquer pessoa ao invés de ficarem sozinhas. Porque o vazio, a solidão que elas sentem é insuportável. Então, essa pessoa aqui, ó, que teve um trauma, uma dor nessa segunda fase, que é a fase oral, a dor do abandono, ela entra nas relações e até mesmo no sexo, buscando ser visto, ser amado, ela se sujeita a relacionamentos abusivos, ela se sujeita a práticas sexuais abusivas que ferem princípios, que ferem o corpo, que ela não gostaria de estar vivenciando, mas ela fica, porque afinal de contas, eu não posso ser abandonada. Se eu não o fizer, gente, o que a gente mais vê é mulheres que chegam falando, mas se eu não fizer com ele, ele disse que vai buscar fora. Então eu faço. Dói, machuca, ou vai contra meus princípios, ou vai contra a minha religião, qualquer que seja a razão, vai contra você. Mas eu continuo, por quê? Porque eu não posso ser abandonada, não posso ser abandonada.
Então, pessoal, olha para tudo isso e eu quero deixar uma tarefa para você. Eu quero que você busque hoje, hein? Não deixa para amanhã nem para depois, não se sabote. Porque o sistema não quer que você comece a mexer nessas coisas não, hein? Nosso sistema quer continuar, ó, girando, igualzinho está. O sistema tem uma dinâmica que é a homeostase estática. Tá ruim, mas tá bom. Tá ruim, mas é assim que nós somos. Então, se você começar a mexer, tem gente que vai querer omitir de você fatos, ou tem pessoas que não vão querer que você faça movimentos de mudança, porque vai mexer com todo o sistema. Mas hoje eu quero que você comece a buscar no seu, primeiro, dentro de você. Busque nas suas imagens mentais. Deixa vir para você. Quais imagens que vêm? O que você busca na relação? Quem você está buscando? Porque se você descobrir que você está buscando um pai, que você está buscando uma mãe, a boa notícia é, ele não é seu pai, ela não é sua mãe. Eles não podem te dar o que você precisa. Eu, como adulta, vou me dar o que eu preciso. O meu marido, ele vai só compartilhar a vida comigo. Ele não é a fonte da minha felicidade, nem da minha tristeza. Então, gente, primeira boa notícia é que quando a gente começa a descobrir a verdade, começa a libertar. Então, quem que você busca na sua relação? O que você está buscando? Gente, de verdade, verdadeirinha mesmo. O que você está buscando na sua relação? Quando eu me dei conta de que eu estava tão dependente do meu marido, do amor dele, da atenção dele, do cuidado dele, e isso coincidiu com o nosso casamento. Porque quando a gente casou, ele foi estudar para concurso e eu fiquei sozinha. Recém-casada, sem amigos, numa cidade que não era minha, não tinha ninguém. E ele fechado dentro de um quarto estudando. Para onde que eu voltei? Para minha dorzinha do abandono lá atrás. Eu não desenvolvi recursos emocionais para lidar com a solidão e nem para buscar alternativas para eu me preencher. Eu dependia dele, eu dependia da presença dele, eu dependia do amor dele. E aí eu comecei a adoecer. Talvez você está doente hoje achando que é por causa do seu relacionamento. O meu relacionamento, quando eu casei, e o meu marido estava estudando para concurso, 15 horas por dia estudando, sábado, domingo, feriado, dia santo, tudo. O problema não foi isso. O problema foi eu não ter recursos para lidar com isso. Porque não é o que acontece, é como eu interpreto, é se eu volto para aquela dor original que eu não estou conseguindo sair. E isso afeta a nossa vida sexual, gente. Se você está buscando no seu parceiro algo que ele humanamente não dá conta de te dar, isso vai minar a sua vontade de fazer sexo com ele, porque na sua cabeça ele está em dívida com você. Como é que você vai se abrir para ele, entre aspas, te usar? Aí fica parecendo usar mesmo, ele não me dá nada que eu preciso, nada que eu tenho, ou nada que eu busco, e ainda vem aqui querer me usar, fazer sexo comigo? Ah, não vai fazer não. Olha essa dinâmica. Mas que no fundo, pode estar simplesmente reverberando uma dor do meu sistema ou uma dor minha. A minha dor é o que vocês vão responder. O que eu busco? E a quem eu busco? E aí você vai começar a perceber todas essas dinâmicas que eu trouxe aqui. Você está projetando, você está jogando para o seu marido aquela dor que a sua mãe e o seu pai
ou não deram, ou você interpretou como eles não tendo dado, porque não deu o suficiente. Não deu tudo que você precisava. Na maioria das vezes, porque não tinham para dar. Mas isso é outra história, né, gente? Então, às vezes, você está projetando no seu parceiro e está detonando a sua vida sexual por causa das suas dores infantis. Mas, olha, acabou aqui a energia. Vocês estão aí ainda, gente? Gente, e aí, pessoal? Vocês estão aí ainda? Gente, acabou a energia aqui na minha casa. E o único lugar que tá pegando aqui o meu celular é aqui na minha cozinha, ó. Tomando um cafezinho. Bom, gente, vamos só finalizar. Vocês estão ouvindo o barulho da chuva? Ó. Tá chovendo o mundo ali. Deixa eu até mostrar a minha orquídea ali, fica até bonitinha assim. Pessoal, então vamos finalizar, ó. Acabou a energia aqui, enfim, eu tô no 4G. Gente, vou me despedir de vocês, porque tá muito ruim aqui a internet. Ok? Um abraço, pessoal. Obrigada pela participação de todos. Workshop de sexualidade, hein? Gratuito e online. O link tá lá na bio. Se inscreve e vem participar comigo pra gente continuar esse papo lá. Tchau, tchau.